Olá, Feliz Natal! Hoje eu tô querendo, na verdade, gravar de uma forma bem diferente, realmente pra ser um dia de descanso, um dia onde a gente, na verdade, acaba se presenteando mesmo, junto com quem a gente ama, com a nossa família. E por isso eu vim num ambiente bem descontraído aqui, que é a sala de casa, para conversar com você de uma forma também que eu normalmente não apareço aqui, sobre um assunto que eu vim comentando no Instagram nas últimas semanas, que foi um desafio de uma amiga ficar 15 dias sem comer açúcar. E aí, assim, isso pra mim é um desafio bem interessante, porque ele envolve várias outras frentes. Eu já fiquei uns 2 anos fazendo um acompanhamento nutricional, correndo, cuidando muito da alimentação, tanto de carboidrato quanto de açúcar, mas ultimamente eu tava comendo absolutamente de tudo e fazendo exercício. Eu cuido da alimentação, mas não estava me privando de algumas coisas. E aí esse desafio, né, a minha amiga comentou que ela ia fazer e eu também acabei entrando, me fez relembrar alguns aspectos. Me fez relembrar a potência que é a gente conseguir ficar sem fazer algo que a gente gosta. Porque o ponto não é sem açúcar, mas o ponto aqui é o quanto a gente consegue ser pontual naquilo que de fato a gente entende que é importante. Então teve alguns aspectos aí, já tá pra fechar, amanhã eu volto a comer açúcar, mas fecha uns 15 dias. Mas o ponto aqui é que, assim, dentro desse período eu consegui analisar algumas questões relacionadas a tudo na vida. Eu tô colocando o açúcar como ponto, mas na verdade aqui tá o nosso ponto de controle emocional, né? Então, muitas das vezes eu percebia que no final das contas eu queria comer açúcar porque eu estava em um momento de tédio. Às vezes a gente tá em casa e daí aquela, aquela vontadezinha de comer. E aí, nesse aspecto, o que eu fazia? Eu acabava comendo mais algo que tivesse carboidrato, que no final das contas o carboidrato também passa a fornecer energia para o nosso corpo, né? Ele queima e também acaba sendo ali um combustível, como o açúcar é. E então eu forcei algumas dessas questões. Outros aspectos também é que, assim, se a gente for parar para analisar, tem açúcar em absolutamente tudo que a gente vai comer, principalmente nas frutas, que é um açúcar bom, mas também tem nos pães, também tem na massa, enfim, acaba tendo uma infinidade de coisas, inclusive em bebidas. Então, mesmo o vinho, dependendo, né, o vinho, o espumante, existem alguns que eles colocam, mesmo na versão brute de um espumante, tem açúcar, dependendo da marca, dependendo de qual você está comprando. Então, assim, aqui o ponto não é pra você ficar louca querendo olhar rótulo para tudo. Eu acho que sim, a gente precisa cuidar do que tá comendo, mas aqui o aspecto foi assim, não dá pra gente, na verdade, enlouquecer a ponto de não fazer as coisas, não participar das coisas. O ponto é cuidar para que a gente possa compensar em alguns outros momentos. Então, poxa, o açúcar de fato para mim é algo muito, eu gosto bastante de chocolate. Mas com o passar do tempo eu fui adaptando a minha alimentação e hoje eu gosto bastante do chocolate amargo. Então, comprei também um tempo atrás, eu investi, se eu não me engano eram 2 quilos, algo assim, daquele chocolate granulado que é utilizado para confeitaria. Então, ele é 80%. E aí eu misturo ele com algumas coisas. Quando eu quero fazer alguma receita em casa, ao invés de eu comprar a barra de chocolate meio amargo, que ela é normalmente 50%, eu utilizo dessa. E aí ele tem um teor de gordura maior, porém um teor de açúcar menor. E aí que tá o ponto. Você gosta de cacau ou você gosta de açúcar? Então são essas coisinhas que a gente vai mudando e adaptando no decorrer. E o importante é você tentar entender o propósito disso, né? O porquê que você está fazendo isso. Tem que ter uma razão. Então esses 15 dias me fizeram relembrar o porquê que lá atrás, com 30 e poucos anos, eu tinha feito essa mudança. Eu estava bastante acima do peso, eu estava precisando de um empurrão e isso foi de fato algo que me fez mudar a minha rotina, a minha vida. Com todas as mudanças que eu tive recentemente, veio a pandemia, eu acabei me perdendo um pouco desse foco super natural e eu acabei fazendo algumas concessões. Então hoje eu me sinto muito mais flexível, hoje eu como as coisas que eu quero, eu me permito fazer isso, mas também eu entendo que eu preciso ter o meu gasto calórico, porque eu só fazer a inclusão desses itens faz com que eu engorde de novo, né? O corpo ele tem ali uma capacidade de calorias por dia que a gente precisa ingerir para se manter vivo. Passando disso, a gente começa a engordar. Então,
o ponto aqui que eu quero trazer para você é que feito esses 15 dias pode ser meio balela, tá? Mas se você já fez, se você faz, ou se você não fez, faça para você entender o que eu tô falando. Então é como se na verdade eu estivesse dizendo pro meu cérebro que eu posso tudo. Se eu consigo fazer isso, que é uma coisa que eu gosto, mas eu tenho um propósito por trás, eu me permito a fazer qualquer coisa. É como se na verdade eu estivesse fazendo um estímulo pro meu cérebro e dizendo para ele que quem comanda não são as minhas emoções. Não é o tédio que eu tenho de vez em quando e eu vou lá, abro a geladeira, né? Ou enfim, uma infinidade de coisas. Eu estou no controle. É essa a mensagem que você está passando. Então, e outro ponto, a gente não precisa de certas coisas para viver. Outra coisa é, se você me conhece, você sabe que eu não como carne. Eu não como carne desde os 12 anos. Então, assim, não estou fazendo apologia para você parar de comer açúcar e parar de comer carne. Não é isso. O ponto é que a gente não precisa de certos alimentos para viver. Claro, a gente precisa de categorias ali. A gente precisa de legumes, verduras, carboidratos do bem também. A gente precisa, né, de proteínas. Então, nosso corpo de fato precisa. Mas existem algumas coisas, por exemplo, o açúcar, o trigo, essas coisas que no final das contas foram feitas, a indústria trouxe isso para facilitar a alimentação das pessoas. Então, se a gente for parar para pensar como é que era a alimentação lá atrás, eram as coisas mais básicas vindas da natureza. Então, eu hoje, com 34 anos, já faz mais tempo que eu deixei de comer carne do que eu comi, né? Então, o ponto aqui, na realidade, acaba sendo a questão: eu não preciso de carne para viver, para sobreviver. Eu como carne, né? Quem come porque gosta. A mesma coisa é com açúcar, a mesma coisa é com a lactose, a mesma coisa é com trigo, com glúten, enfim. Então são escolhas que a gente consegue compreender. Tem gente que come e tá tudo bem. Se eu comer muito leite, muito queijo, muito glúten, eu fico estufada. Eu não tenho intolerância, eu só tenho esse estufamento, eu posso comer um pouco. Então é você se compreender, né? Eu não sou nutricionista, eu tô te trazendo um relato da minha vida aqui. E o ponto principal é isso, é a gente conseguir compreender o que está por trás daquilo que a gente está fazendo. Tudo na vida é desafio. Então, muitas vezes, se você deixa de fazer algo, é porque você tem uma razão. Se apegue nisso. Esse é o ponto principal. Então, eu montei um card aqui com alguns pontos desses 15 dias que me trouxeram de insight. Do fato de eu não comer açúcar para nossa questão, nossa força de vontade. Eu espero que possa ter dado algum insight para você aí também.